Positivando, seu quadro de perguntas e respostas sobre disciplina positiva e educação de filhos aqui do canal. Meu nome é Thais Oliveira, sou psicóloga, sou orientadora parental pela disciplina positiva e aqui você vai encontrar todas as respostas de como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vinda, vou responder hoje as suas dúvidas sobre disciplina positiva, como educar os filhos sem usar violência, como usar a educação positiva, educação consciente. E vou fazer isso através das dúvidas de vocês. Mas Thaís, como é que eu faço para tirar as dúvidas? É muito simples. Basta ir lá no meu Instagram, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, você faz a pergunta por lá e eu venho aqui e respondo através de vídeo. É muito simples, me segue lá, sempre tem conteúdo novo e vale muito a pena. E já que você está aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nada, porque toda semana a gente tem o Positivando e muito mais conteúdo por aqui também. Então vamos para as perguntas? A dessa semana já foi selecionada, mas se você quer ter a sua respondida por aqui também, corre lá no meu Instagram e não perde mais tempo. Bom, a primeira pergunta. É certo tirar festa de aniversário por mau comportamento como castigo? Bom, de acordo com a educação positiva, com a disciplina positiva, a gente não usa o método de castigo. Por quê? Porque castigo é punição. E a gente defende uma educação sem punição. E eu vou te trazer alguns questionamentos para você ver como muitas vezes não faz sentido mesmo essa punição e não ensina nada, tá? Primeira coisa, quando eu vou castigar o meu filho e tiro o aniversário dele por algo que ele fez, vamos pensar. O aniversário tem alguma relação com o comportamento que ele fez? É muito provável que não, né? É razoável tirar o aniversário do meu filho? Eu realmente estou disposta a fazer isso? Também é provável que não. Eu vou me sentir culpado quando eu fizer isso? É muito provável que sim. Meu filho, quando eu faço isso, eu estou ensinando uma nova forma do meu filho se comportar. Eu estou mostrando para ele, olha filho, você perdeu isso porque se comportou assim. Você a partir de agora tem que se comportar assim. Ou eu só tiro como punir para ele se sentir mal. Normalmente, quando se aplica castigos, a criança ela não aprende a fazer de outra forma. Ela só se sente punida, ela se sente injustiçada, ela tem vontade de se vingar muitas vezes, ou ela se sente a pior pessoa do mundo. E ela não aprende a agir de forma diferente. Então, como a gente defende, dentro da disciplina positiva, dentro da educação positiva, ensinar uma nova forma da criança se comportar. Então, a criança fez algo errado? Ok, corrija. Fala, olha, isso que você fez não é legal por conta disso. Quando isso acontecer, você tem que fazer assim. E ensinar a criança como fazer diferente. Não simplesmente punir. Porque eu tô só acrescentando uma dor na vida da criança. Né? E muitas vezes eu não tô nem disposto a fazer isso. Porque às vezes eu falo assim, você não vai ter mais festa de aniversário, como uma ameaça. E aí chega no dia, eu fico com dó e dou uma festa de aniversário pra criança. Dentro da disciplina positiva, a gente tem a consequência lógica, que muita gente confunde com castigo, mas não é, tá? E eu vou explicar o porquê é muito diferente de castigo. A consequência lógica, por exemplo, ela envolve os R's, né? Então, ela tem que ser respeitável, ela tem que estar relacionada, ela tem que ser razoável. Como assim, Thaís? Eu preciso fazer isso com respeito com meu filho. Eu não posso simplesmente chegar brigando, gritando. Não. Ela tem que ser razoável, não pode ser algo enorme. Por exemplo, tirar a festa de aniversário, ou nunca mais jogar videogame, ou nunca mais ver o amigo. Não. E eu preciso que esteja relacionado com o que aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho estava brincando no parquinho, ele e o amigo brigaram por causa de um carrinho. Eu vou lá e converso, olha, por que vocês não dividem um carrinho? Dá pra fazer? E vou questionando eles se eles conseguem resolver. Olha, eu tô vendo que vocês não estão conseguindo brincar com o brinquedo. Se vocês não conseguirem, então eu vou guardar o brinquedo e vocês vão brincar de outra coisa. Aí eles continuam lá brincando. Eu vou e retiro. Então, a gente precisa sempre pensar nesses R's. Então, tá relacionado? Tá, era o do carrinho, eu tirei, tá? Foi revelado com antecedência? Foi, eu avisei antes que eu ia fazer isso. Foi respeitosa a forma que eu fiz? Sim, eu avisei antes, eu fui lá, retirei com educação. E foi razoável. Eu não simplesmente falei que eles nunca mais iam ser amigos, que ele não ia ter mais nada. Não. Então a gente seguiu essas questões. Foi razoável, foi respeitoso, eu avisei com antecedência e também tinha relação com o que estava acontecendo. Então, quando eu simplesmente tiro um aniversário só por punir, a criança não aprende nada. Então, a gente precisa pensar em todos esses passos. Tá certo? Vamos para a segunda pergunta de hoje?
Tenho vários alunos violentos. Opa, uma professora. Amo eles. Como devo lidar para que eles melhorem? Vamos lá. Todo comportamento é uma forma de comunicação. O que será que eles estão tentando comunicar? Né? Ai, tá, e será que eles vêm de lares violentos? Não dá pra gente afirmar isso, tá? Pode ser que sim, pode ser que eles sofram violência, pode ser que eles, não necessariamente violência física, mas pode ser que levem gritos, enfim, né? Várias coisas, xingos, enfim. Pode ser que eles vão numa comunidade assim, mas não dá pra gente afirmar, tá? O que dá pra gente afirmar? Que por trás de todo comportamento existe uma comunicação. O que eles estão querendo comunicar nesse momento? Eu fiz um trabalho com uma professora de 3º ano, esse ano, de uma sala que realmente estava muito violenta, eles se batiam, eles se xingavam. E qual foi o nosso trabalho? O nosso trabalho foi conversar com as crianças sobre emoções. Então, e ela ser muito acolhedora com eles também, porque muitas vezes a criança que é violenta, ela espera que você seja violenta com ela de volta. Ela espera ser reprimida por você, ela espera que levar uma bronca. E quando você não faz isso, né, mas você conversa, você explica sobre a raiva, você dá alternativas para a criança lidar com a raiva, você faz momentos de relaxamento. Então, por exemplo, todos os dias, depois do intervalo, qual foi o nosso combinado? Foi o meu combinado com essa professora. Ela ia voltar, todo mundo ia sentar no seu lugar, ia apagar as luzes, ela ia colocar uma musiquinha calma e ela ia massagear o couro cabeludo dessas crianças. Todos, para eles se acalmarem e voltarem melhor para o intervalo. Quando a gente foi falando com eles sobre emoções, foi entendendo o que dava raiva, foi ensinando eles a lidar com a raiva de uma forma diferente. Então, quando você tá com raiva, pede uma ajuda que eu deixo você dar uma voltinha e se acalmar. Toma uma água, respira fundo, amassa um papel. E a gente foi ensinando eles a colocar a raiva para fora de uma forma diferente. Acolheu eles através dessa meditação, então eles tinham um momento de calmaria, não era só agitação. Tudo isso foi ajudando eles a se sentirem amados, a se sentirem respeitados. E todas as vezes que a professora corrigia um comportamento, que ela dizia: eu amo você. O que eu não gosto é o comportamento que você teve. Por quê? Porque às vezes quando a gente dá muita bronca na criança, ela confunde, ela acha que a gente não ama mais ela. Porque ela só tá levando bronca. Então a gente fez esse combinado, né? De falar assim, olha, a gente gosta muito de vocês, a gente ama vocês. O que a gente não gosta é o comportamento que vocês tiveram. Então vamos juntos. Eu estou aqui para ajudar vocês. E leva para eles também, né? E a gente fez combinados com eles. A gente ensinou sobre empatia e falou, olha, o que a gente pode fazer para ter empatia na sala de aula? O que vocês podem fazer? Vamos juntos resolver. Então, levar as crianças juntos a resolverem esse problema ajuda muito, porque eles fazem parte da resolução. Eles fazem parte, eles dão opinião. E quando eles dão opinião, eles se sentem respeitados, eles tendem a colaborar mais, tá? Testa aí, depois me conta. Terceira pergunta. Como lidar com brigas entre irmãos? Diferença de 1 ano entre os dois. Já estou ficando louca. Depende muito da idade deles, né? Então, qual seria a idade desses irmãos? Eu tenho uma live no meu Instagram completa sobre relacionamento de irmãos. Dá uma olhadinha lá para você ver se você tem alguma ideia. Mas a primeira coisa que eu vou te falar é que a gente precisa ficar muito atento. Todas as vezes que você for analisar as brigas de irmãos, analise a seguinte coisa. Não seja você o juiz da situação, a juíza da situação. Vai dizer quem tá certo, quem tá errado? Não. Você está ali para intermediar, para ajudar, para tentar juntos chegar numa situação, para mediar. Você vai ser uma mediadora, você não vai ser uma juíza. Por quê? Porque quando a gente é juiz fala, você tá errado, você tá certo, ou devolve isso pro seu irmão, tá vendo, você fez de novo, sem querer, sem a intenção, a gente define uma vítima e define um agressor. E o que acontece quando a gente faz isso? O agressor se sente julgado, se sente mal, se sente pior, e a vítima se sente bem. Achou que é a melhor, que vai ser sendo defendida. E eles vão sempre buscar por você para resolver os conflitos. Mostre para eles que você confia neles para eles resolverem o conflito. Dê algumas ideias, mas fala, olha, eu acredito que vocês conseguem resolver. Eu sei que vocês sabem resolver isso. Como é que vocês podem resolver? Joga para eles para ver se eles trazem alguma questão para você, tá? Ai, Thaís, é agressão física. Então, separa os dois. Fala, olha, você vai ficar aqui um pouco, você vai ficar aqui um pouco. Vocês vão respirar e vão se acalmar. Quando vocês se acalmarem, aí vocês voltam e conversam e tentam chegar junto a um acordo. Incentive que eles resolvam os conflitos, porque isso vai ser bom para eles, para o relacionamento deles, para eles se desenvolverem melhor e para eles aprenderem aí a habilidade de resolução de problema, tá? Mas dá uma olhadinha também na live do meu Instagram que vai te ajudar bastante. Quarta pergunta de hoje.
No brincar, eu conduzo ou eu deixo livre? Depende do que você quer nessa brincadeira. Se você quer ensinar algo para a criança, por exemplo, uma brincadeira pedagógica, que acontece bastante na escola, e às vezes a gente traz para casa para ensinar alguma coisa para a criança, aí você conduz. Agora, quando é só uma brincadeira que é para a criança se divertir, é uma brincadeira, esse momento de conexão, momento de encher o potinho do amor da criança, deixa a criança conduzir, deixa ser livre. Por quê? Porque quanto mais a gente se intromete na brincadeira da criança, mais a gente interrompe, o que a gente faz? A gente praticamente mostra para a criança que ela não sabe brincar, as regras só podem ser as nossas, e a gente não permite que a criança crie, a gente não permite que a criança faça diferente, que ela invente as coisas, porque a gente fica ali querendo controlar tudo. E aí a brincadeira não fica interessante o suficiente para a criança. Então, deixa a criança criar, se divertir, conduzir a brincadeira. Deixe ela ser a grande mandante ali daquele momento, porque aquele momento é dela, tá bom? Agora, não, Thaís, é porque eu quero ensinar sobre letras, sobre números, sobre alguma regra específica, sobre algum valor específico, aí tudo bem, aí você pode conduzir. Mas lembre, é muito melhor que você tenha mais brincadeiras livres do que brincadeiras conduzidas, porque daí você liberta a criança pode criar, a criança pode resolver problemas, ela pode fazer muita coisa que para ela vai ser muito legal. Quinta e última pergunta de hoje. Olha, muito natalina essa pergunta. Como explicar ao filho de 3 anos que o Papai Noel não existe e ele respeitar as crianças que acreditam? Bom, vamos lá. Eu vou te contar o que eu faço aqui na minha casa, tá? Quando a pergunta do Papai Noel, se o Papai Noel existe, se sereia existe, se Coelhinho da Páscoa existe, eu tenho uma simples frase para minha criança, porque eu não gosto de mentir para as minhas filhas. Eu não gosto de falar, não, filha, é claro que existe. Olha, não gosto. Mas eu também não quero tirar a magia da infância dela, porque eu acho legal, né? Quando eu era criança, eu acreditava no Papai Noel, eu acreditava em tudo, e eu achava aquilo muito legal, né? Então eu gostava daquilo. E foi muito natural eu entender que não tinha. Então, como eu faço com elas? Como eu faço aqui na minha casa, tá? Eu falo assim, filha, existem coisas que só existem para quem acredita. Você acredita no Papai Noel? Sim. Então, para você, ele existe. Você acredita? Não. Tudo bem, então para você ele não existe, mas para as pessoas que acreditam, ele existe. Então, a gente precisa respeitar quem acredita e quem não acredita. Porque várias coisas vão ser assim, coisas a gente vai acreditar que tem, coisas a gente não vai acreditar que tem, e tudo bem. E todo mundo pode ser amigo e todo mundo pode se respeitar, e não precisa brigar por conta disso. Então eu sempre falo isso pra minha filha. Você acredita? Existem coisas que existem só pra quem acredita. O Papai Noel existe só pra quem acredita. O Coelhinho da Páscoa existe só pra quem acredita. A sereia existe só pra quem acredita. Você acredita? Normalmente minha filha responde que acredita. Minha filha acredita em todos. Mas daí é muito de criança para criança. Aí você pode conduzir dessa forma. Existem coisas que só existe para quem acredita. Você acredita? Sim, não. E aí você conduz a conversa a partir daí. Que é importante a gente respeitar quem acredita. Quando a criança vai ficando um pouco maior, que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de falar assim, filho, o Papai Noel que tá ali é uma pessoa fantasiada. Mas todo mundo pode ser Papai Noel de alguém. Por quê? O que o Papai Noel faz? Ele traz presentes, ele traz alegria, ele traz um momento muito bom. Você gostaria de ser Papai Noel de alguém? A mamãe e o papai são Papai Noel de vocês e de outras pessoas. Vocês gostariam de ser Papai Noel de alguém? Também é outra forma de você manter esse bom sentido, né? E é claro, explicar também se você acredita, tem uma religião, explicar o motivo religioso é muito importante, mas trazer esse bom espírito do Natal, esse sentido de existir o Papai Noel, porque o sentido de existir o Papai Noel é essa partilha, é esse bom espírito, é trazer essas coisas boas, é compartilhar. Então, explicar isso também, né, que a sua criança pode ser o Papai Noel de alguém, pode ajudar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das perguntas de hoje. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e também lá no meu Instagram me seguir e fazer a sua pergunta para ter sua pergunta respondida aqui. Um beijo, até semana que vem, tchau!